Em 7 de dezembro de 1941, o mundo já estava mergulhado no caos da Segunda Guerra Mundial. A Europa encontrava-se sob o domínio e a violência da expansão nazista, enquanto cidades eram bombardeadas e exércitos marchavam sobre territórios conquistados. Na Ásia, o Império do Japão ampliava sua presença militar com rapidez, ocupando regiões estratégicas e consolidando sua influência. No entanto, apesar da intensidade do conflito global, os Estados Unidos ainda mantinham oficialmente sua neutralidade. A sociedade americana acompanhava os acontecimentos com preocupação, mas grande parte da população acreditava que o Oceano Pacífico e o Atlântico seriam barreiras naturais suficientes para mantê-los afastados da guerra. Essa percepção mudaria drasticamente naquela manhã de domingo. O Japão enfrentava uma situação estratégica delicada. Sua campanha militar prolongada na China e sua ambição de controlar o Sudeste Asiático exigiam recursos naturais em larga escala, especialmente petróleo. Quando os Estados Unidos impuseram sanções econômicas severas, congelando ativos japoneses e interrompendo exportações de combustível, a liderança militar japonesa passou a enxergar a situação como uma ameaça existencial. Sem acesso ao petróleo, sua marinha e sua força aérea ficariam paralisadas em poucos meses. Diante desse cenário, setores do alto comando concluíram que era necessário agir de forma decisiva. Recuar significaria enfraquecimento político e militar. Atacar poderia representar uma aposta arriscada, mas potencialmente transformadora. O arquiteto do plano foi o almirante Zoroku Yamamoto. Ele conhecia profundamente os Estados Unidos e compreendia o imenso poder industrial americano. Sabia que uma guerra prolongada seria desastrosa para o Japão. Ainda assim, acreditava que um golpe surpresa devastador poderia neutralizar temporariamente a frota do Pacífico dos Estados Unidos e garantir ao Japão tempo suficiente para consolidar seu domínio territorial na Ásia antes que a capacidade produtiva americana entrasse plenamente em ação. O alvo escolhido foi a principal base naval americana no Pacífico, Pearl Harbor, localizada no Havaí. Durante meses, o plano foi elaborado com extremo sigilo. 6 porta-aviões japoneses navegaram pelo Pacífico Norte em silêncio, evitando rotas comerciais e mantendo comunicação mínima para não serem detectados. Na manhã de 7 de dezembro, Pearl Harbor despertava sob um céu claro e aparentemente tranquilo. Era domingo, e a rotina na base era reduzida. Muitos marinheiros estavam de folga, outros participavam de cultos religiosos, alguns ainda dormiam. Às 7h02, um operador de radar detectou uma grande formação de aeronaves aproximando-se da ilha. O aviso foi transmitido, mas a interpretação foi equivocada. Acreditou-se que se tratava de aviões americanos esperados da costa oeste. Às 7h48, a primeira onda de ataque japonesa iniciou o bombardeio. Torpedeiros voando rente à água lançaram seus projéteis contra os encouraçados ancorados lado a lado, enquanto bombardeiros mergulhavam sobre alvos estratégicos. O elemento surpresa foi total. Em poucos minutos, explosões sacudiram o porto. O encouraçado USS Oklahoma foi atingido por múltiplos torpedos e virou rapidamente, aprisionando centenas de tripulantes em seu interior. Às 8h06, uma bomba perfurante atingiu o USS Arizona, atravessando o convés e detonando o depósito de munições. A explosão resultante foi catastrófica, lançando uma enorme coluna de fogo e fumaça ao céu. O navio foi praticamente destruído em segundos, e mais de 1000 marinheiros perderam a vida quase instantaneamente. O mar ficou coberto de óleo inflamado, destroços e homens tentando escapar das chamas. Alguns nadavam desesperadamente entre os restos das embarcações, enquanto outros tentavam resgatar companheiros sob o bombardeio contínuo. Simultaneamente, aeródromos próximos, como Eaton Field e Wheeler Field, eram atacados para impedir qualquer reação aérea americana. Aviões alinhados lado a lado tornaram-se alvos fáceis, sendo destruídos antes mesmo de decolarem. A segunda onda japonesa chegou pouco depois das 8h50, ampliando a devastação.
Em menos de 2 horas, 8 encouraçados haviam sido afundados ou gravemente danificados, quase 200 aeronaves destruídas e mais de 2.400 americanos mortos, além de cerca de 1.200 feridos. A base estava em chamas, e a dimensão da tragédia começava a se tornar evidente. Enquanto Pearl Harbor ardia, diplomatas japoneses em Washington preparavam-se para entregar uma mensagem ao governo americano rompendo negociações diplomáticas. A comunicação, no entanto, não era uma declaração formal de guerra e foi entregue quando o ataque já havia ocorrido. No dia seguinte, 8 de dezembro de 1941, o presidente Franklin D. Roosevelt compareceu ao Congresso e proferiu um dos discursos mais marcantes do século XX. Ele declarou que 7 de dezembro seria uma data que viverá na infâmia. O Congresso aprovou quase unanimemente a declaração de guerra contra o Japão, e poucos dias depois a Alemanha e a Itália também declararam guerra aos Estados Unidos, consolidando a entrada americana no conflito global. Apesar da magnitude da destruição, o ataque não alcançou todos os seus objetivos estratégicos. Os principais porta-aviões americanos não estavam em Pearl Harbor naquele domingo, encontravam-se no mar. Além disso, instalações críticas como tanques de combustível e estaleiros de reparo permaneceram praticamente intactos, permitindo que a base continuasse operando. Esses fatores seriam decisivos meses depois, especialmente na Batalha de Midway, quando os Estados Unidos destruiriam 4 porta-aviões japoneses, revertendo o equilíbrio de poder no Pacífico. O ataque a Pearl Harbor foi uma vitória tática impressionante para o Japão, mas estrategicamente revelou-se um erro profundo. Em vez de intimidar a população americana, o ataque unificou o país de forma inédita. A mobilização industrial foi imediata e massiva. Fábricas passaram a operar dia e noite, produzindo navios, aviões, tanques e munições em escala sem precedentes. Milhões de homens se alistaram nas Forças Armadas. A economia americana transformou-se na maior máquina de guerra da história moderna. O próprio Yamamoto teria alertado que o Japão poderia manter vantagem por 6 meses ou talvez um ano, mas depois disso enfrentaria a força esmagadora dos Estados Unidos, uma previsão que se mostrou precisa. Hoje, os destroços do USS Arizona permanecem sob as águas de Pearl Harbor como um memorial permanente. O óleo que ainda emerge lentamente à superfície é conhecido como as lágrimas do Arizona, símbolo silencioso das vidas perdidas naquela manhã. O ataque não foi apenas um episódio militar, foi o momento em que a neutralidade americana terminou e o equilíbrio global se transformou. Em poucas horas, um domingo aparentemente comum tornou-se um marco histórico. Às 7h48 da manhã de 7 de dezembro de 1941, o som de motores no céu anunciou que a guerra havia chegado aos Estados Unidos, e que o mundo jamais voltaria a ser o mesmo.